Olá pessoal, vamos conversar um pouquinho mais sobre o Jinji do Li. Técnica muito interessante, principalmente pela praticidade, pela simplicidade da gente começar, a gente usar, a gente aproveitar, né? Lida com energia vital, lida com o nosso Ki, lida com o nosso Prana, que é importante. O Jinji, ele tem um ponto que é crucial, que é quando você fecha os olhos. Você ficar em pé, se apoiar numa perna, se apoiar na outra, tensionar um pouco uma, tensionar a outra, passar 5, 10 minutos numa perna e na outra, é um exercício muito simples, muito prático, sem muito segredo, né? A gente pode fazer tranquilamente. Porém, quando você fecha os olhos, é que ocorre uma pequena transformação. Vejamos, o corpo humano, ou o ser humano, possui um sistema bem complexo de posicionamento e de equilíbrio. Ele está baseado em 3 fatores, eu diria até 4 fatores, mas teoricamente aí, estudado 3 fatores, né? Primeiro é a parte visual, que nos dá uma posição, né, bem ampla sobre onde está o nosso corpo, quais são os objetos próximos, a distância, a posição e tudo mais. Então isso é básico e isso é afetado pelo Jinji, né? Nós vamos fechar os olhos, nós vamos tirar aí praticamente 30% da nossa capacidade de equilíbrio. Nós temos o sistema vestibular, que está ligado ao ouvido, mas não há audição ainda. Dentro do ouvido, um pequeno líquido, alguns canais fazem um processo de equilíbrio, né, baseado na nossa cabeça, e que isso ajuda o nosso cérebro, o nosso sistema a equilibrar o corpo todo. Quando você perfura o tímpano, quando você tem algum problema de ouvido, você prejudica o seu senso de equilíbrio também. Isso é bem complicado. E nós temos um terceiro sistema chamado de proprioceptivo, que é bem mais amplo porque envolve o corpo inteiro, todos os nossos tendões, todos os nossos músculos, receptores de tensão, de pressão, as nossas articulações, tudo isso informa o nosso cérebro também. A posição, a situação, as necessidades do corpo, para que ele gerencie e para que ele possa manter o corpo ereto, o corpo em equilíbrio. E havia um outro, né, que eu mencionei, que eu acho importante, que é a audição. Então, quando você ouve um barulho muito próximo, você ouve algo diferente, aquilo também influencia o nosso equilíbrio, também pode tirar a gente do nosso equilíbrio. Então, o nosso cérebro, né, essa ferramenta fantástica, gerencia tudo isso. E quando você fecha os olhos no Jinji, você perde aí 30% ou talvez 25% se a gente considerar a audição tão importante quanto, embora não seja considerada. E aí que nós temos, né, esse aspecto tão importante. Se você for observar o galo dourado, você não gosta do galo? Tudo bem, pode ser a garça. Uma das traduções do Jinji é a garça dourada. Você pode observar, né, que a garça também repousa numa perna só e ela fica lá paradinha, estática, né? Também fecha os olhos. Não sei se é bem o mesmo processo do galo, mas o galo parece que dorme ali, né? Parece que ele fica... Então, quando você vai praticar o Jinji, você primeiro precisa treinar o aspecto físico, ou seja, para que você consiga permanecer numa perna e depois na outra, um tempo razoável, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, intercalando. Você vai observar o seu corpo reagindo a isso, que é muito interessante, muito interessante. A gente começa aos pouquinhos a organizar a coluna,
melhorar a postura, a cabeça, parece que tem um balão puxando, até a gente visualiza às vezes um balão puxando a cabeça e isso tudo melhora. Ótimo. Mas quando você fecha o olho, você vai precisar dessa base, que tem que ser treinada antes. Se você experimentar sem treinar a base, sem preparar, você vai ver que você não aguenta segundos, você cai para um lado, cai para o outro. Isso tudo tem um simbolismo, vamos ver em próximos vídeos. Então é preciso primeiro ter, né, essa preparação física, e é interessante a gente trazer autoconhecimento que às vezes a gente não tem, porque passamos uma vida muito sedentária, a gente passa 8, 10 horas sentado, trabalhando, home office, alguma coisa assim, e com a idade também avançando, os membros inferiores, as pernas, os músculos vão perdendo vitalidade, vão perdendo força, e vai dificultando muito, né, esse processo de se equilibrar numa perna só. Então, praticar o Jinji vai trazer esse reforço físico, que é muito importante, e vai trabalhar também o aspecto sutil, energia sutil, né? Nosso Ki, nosso prana. Mas, para isso, você vai ter que fechar o olho. Vai promover uma reorganização interna, o nosso cérebro vai trabalhar diferente para poder manter o equilíbrio, o que é muito bom estimular o cérebro. Inclusive, eu vi em alguns textos da internet comentários sobre o Jinji ser bom para questões de Alzheimer. Não creio que não há pesquisa envolvendo isso ainda, mas só pelo fato de que quando você corta 30% mais ou menos de um dos seus principais recursos de equilíbrio, o cérebro tem que buscar tanto reforçar os outros dois, quanto criar caminhos alternativos para lidar com a situação. É um trabalho diferente com o nosso cérebro, algum benefício deve trazer. E o aspecto da energia sutil, né? À medida que a gente vai reforçando, à medida que a gente vai ficando presente, atento, que é algo que o Jinji nos traz, essa parte de Ki vai se desenvolvendo, vai fluindo melhor, e nós temos diversos meridianos aí que acompanham as pernas. Nós temos chakra básico, chakra plantar, chakra próximo do joelho. Então, tudo isso vai se beneficiando, vai nos trazendo algum resultado, que vai ser observado. Então é importante se preparar, treinar antes e depois começar a praticar regularmente. É uma prática simples, você pode treinar em qualquer lugar, né? Na frente da televisão, no fogão, quando estiver lavando louça, quando estiver numa fila do pão, no banco, não chama atenção, a gente eleva levemente um dos pés, né? Tira um dos pés do chão, praticamente imperceptível para as pessoas ao redor, ninguém vai perceber, então a gente vai praticando. Mas é importante que você chegue em casa e que você pratique a parte física e o fechar os olhos para abrir esses outros canais para trabalhar melhor a energia. Legal? Até a próxima!